R$ 1 bilhão. Esse foi praticamente o valor que a Amazon pagou para Paramount para ter aí os direitos de distribuição do filme A Guerra do Amanhã, o novo filme pós-apocalíptico, repleto de ação e muitos efeitos especiais e que é estrelado por ninguém menos que Chris Pratt, o Senhor das Estrelas lá dos filmes dos Guardiões da Galáxia da Marvel. Nosso inimigo é mais inteligente, veloz e mais forte do que vocês podem imaginar. Aliás, você curte filme de monstros? Eu tenho certeza que esse filme vai agradar muita gente e você precisa saber sobre ele. Então corre aqui se inscrever no canal, já taca o like, ativa o sininho e compartilha com a galera que toda semana tem vídeo novo e bora pra mais uma análise em 5 minutos. O Chris Pratt é a nova estrela desse filme caríssimo da Amazon Prime, o qual ele também foi produtor executivo, tá meu bem? Pra vocês terem uma ideia de comparação, aquela série WandaVision da Disney Plus, ela custou $225 milhões para uma temporada de 9 episódios, enquanto que a Amazon ela pagou $200 milhões em apenas um único filme. Eu acredito que não é coisa ruim que vem por aí não. O filme ele tem aí toques futuristas, com cenas de guerra, de ficção científica e de ação e tudo mais. Ele é dirigido por Chris McKee, que co-dirigiu aí alguns filmes da Lego e se passa em 2021, no presente mesmo, com Chris Pratt interpretando Dan Forrester, que é um professor e um ex-operador da Força Delta, que tá lá vivendo sua vida bem de boas, quase como um belo camponês, quando de repente uma situação extremamente extraordinária acontece e acaba virando sua vida totalmente de cabeça para baixo. Mas antes de chegar nesse ponto, a gente tem que entender o que aconteceu, e para isso a gente tem que dar um pulo em 30 anos do futuro, lá em 2051. A galera de 2051 já está mais evoluída, com novos artefatos tecnológicos e novas armas muito mais poderosas. Acontece que em meio a essa realidade, uma chuva de alienígenas extremamente poderosos acaba invadindo a Terra, atacando as nações que até então viviam tranquilas, e eles começam a se proliferar pela superfície da Terra de maneira exorbitante. E mano, é tão ruim a situação que os bichos voam. É tipo barata, você tá bem de boa, até que a barata decide começar a bater as asas. Aí já era. A destruição é tanta que as forças armadas começam a ser abatidas lá em 2051, levando a humanidade aí a correr o risco de ser extinta pelos seres extraterrestres. Cientes aí de todo esse perigo, a galera de 2051 se vê obrigada a recrutar mais gente para participar dessa guerra a fim de tentar vencer esses monstros. E para isso eles utilizam a incrível tecnologia que eles têm para viajar no tempo e recrutar pessoas de outras épocas e tudo mais para trazer eles para 2051 para lutar com tudo isso que tá acontecendo. E aí agora a gente volta lá para 2021 com o Chris Pratt bem de boa com a sua família, tomando um chazinho, vendo aí o joguinho do Brasil, inclusive no meio do Natal, quando de repente, pá, abre um portal no meio do campo do jogo de futebol e uma galera toda emperequetada, tudo arrumada, tudo armada, aparece assim no meio do nada, falando bem assim: a vida trem-bala, parceiro, a gente é só passageiro, prestes à parte. Não, brincadeira. Na verdade eles falam meio assim: 30 anos no futuro. A humanidade está perdendo uma guerra contra uma espécie alienígena mortal. Precisamos que lutem ao nosso lado. 30 anos no futuro. Estamos lutando uma guerra. Nosso inimigo não é humano. E estamos perdendo. Precisamos que lutem ao nosso lado. E aí meio a toda essa loucura que o Chris Pratt entra, né? Ele ficou meio surtado no começo, mas obviamente quem imaginaria que em 2021, um ano tão tranquilo quanto esse, né? Que não tem vírus matando todo mundo por aí nem nada. Aí no caso ele vai lá pro futuro e descobre que vai ter que enfrentar um monte de monstros. Ninguém tem paz. Não tem um paz nesse mundo. Vai ser divertido. E ele é convocado justamente por entender de guerras, afinal ele é um ex-militar e sabe se virar muito bem nessas situações, então ele aceita ir pro futuro deixando toda a sua família lá pra trás. Detalhe que o portal, quando eles chegam lá em 2051, ele é aberto assim num lugar totalmente aleatório, a galera começa a cair em tudo quanto é canto. Eu não entendi muito bem o que eles quiseram com isso daí não. Nossa, eu não sei vocês, mas eu ia ficar ferrado da cara se eu caísse no, sei lá, batesse de cara no asfalto se eu caísse nesse troço aí. Primeiro que do jeito que eu sou sortudo, eu já ia cair, eu já ia morrer na hora ali. Não ia dar muito certo. Assim que o Chris Pratt, o Dan Forrester no caso, né, ele chega lá e por sorte ele caiu numa piscina, ele se depara aí com um cenário totalmente diferente do que ele já tá habituado, né? Tá tudo destruído, tudo pegando fogo e ele se vê obrigado a lutar com criaturas extremamente assustadoras e fortes. Só que ele tem que dar o seu melhor porque afinal ele tá lutando aí pelo futuro da humanidade e também o futuro de sua própria família que ele deixou lá no passado. Eu vou voltar. Eu te amo, Chuchu. Inclusive o filme também conta com o vencedor do Oscar J.K. Simmons e Yvonne Strahovski de Handmaid's Tale, além de outros nomes incríveis no elenco.
Eu não sei vocês, mas eu adoro filme de monstros, esse monstroverso que estão criando é muito bacana, e eu sinto que esse filme meio que vai ser uma mistura entre Amor e Monstros e Guerra Mundial Z, sabe? Amor e Monstros, aí a galera fica com medo de sair na superfície por não saber lidar com os monstros, já a Guerra Mundial Z é uma infestação de zumbi que assola aí a superfície da Terra, e a galera tem que procurar entender como que sobrevive entre eles e encontrar uma maneira, em meio a tudo isso, de combater tudo o que tá acontecendo. E aí fica a questão, como será que toda essa bagunça vai terminar? Será que eles vão conseguir destruir toda essa galera de monstros ou então transferir a população para um outro planeta habitável? Imagina o plot twist se os monstros conseguem aí encontrar uma maneira de viajar lá para 2021 e atacar antes de 2051? Nossa! Aí lascou. Inclusive eu sinto o cheiro de uma sequência vindo por aí, porque eu acho que é muita informação pra ficar em um único filme. É tipo Godzilla, sabe quando ele deixou os ovinhos lá e daí deu brecha pra outros filmes na sequência? Acho que pode ser isso aí. Deixa aí sua teoria pra gente aí discutindo enquanto o filme não lança. Se você curtiu desse formato de vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com a galera. Até o próximo vídeo e falou!